Ah, paz do Senhor Jesus, imitadores de Cristo, eu sou o Pedro e hoje eu quero te fazer uma pergunta. Será mesmo que não podemos compartilhar que jejuamos? Será que isso é uma verdade? Vamos pensar juntamente comigo. Gente, muitas vezes eu já ouvi pessoas dizerem que a gente não pode compartilhar que jejua, você não pode falar que você está jejuando porque você quebrou o jejum, você está perdendo o jejum, e eu creio que não é assim que funciona. Na minha casa, eu nunca tive esse problema quando eu morava com os meus pais, antes de me casar, porque eu sempre sabia que meu pai praticava o jejum constantemente, minha mãe praticava o jejum, eu praticava, minha irmã praticava e pratica até hoje muito jejum, e nós nunca tivemos esse problema de contar um ao outro que estava jejuando, mas eu também já ouvi testemunhos de pessoas que falavam, que testemunharam que muitas vezes não sabia que o seu próprio pai jejuava, só sabia no momento em que a igreja proclamava um jejum. Na minha igreja tinha, nos feriados nós fizemos acho que 2 vezes, um dia com Deus, onde todo mundo estava jejuando e passava um momento de adoração e oração ao Senhor. E ali a gente sabia que estava todo mundo jejuando, estava todo mundo junto. Já teve até momentos que, muito engraçado, que uma consagração, que era do grupo das irmãs, a minha irmã, se eu não me engano, foi servir água para as irmãs que estavam lá na direção, e algumas delas tomaram água. E todo mundo ficou, meu Deus, eu dei água, elas quebraram o jejum e tal. Mas isso é uma coisa que a gente vai mais para frente, porque não é necessariamente a quebra de um jejum com água, dependendo do propósito do seu coração. Mas hoje eu quero focar nessa pergunta: será mesmo que a gente não pode compartilhar e falar para as pessoas que nós jejuamos? Vamos ler da onde que veio essa ideia que as pessoas, que os mais antigos também, principalmente, falavam que a gente não pode de maneira nenhuma falar que jejuamos. Está aqui em Mateus capítulo 6, no versículo 16, que diz assim: Jesus estava dizendo: além disso, quando jejuares, não seja como os hipócritas, de semblante triste, porque desfiguram a face para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face, para não pareceres aos homens que jejuam, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Depois de ler esses 3 versos, muitos dizem: não podemos de maneira alguma compartilhar a ninguém que jejuamos. E não é assim que funciona. Vamos pensar em Jesus. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 2 diz assim: e quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Ele quem? Jesus. Nesse momento ele tinha sido conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E eu creio da mesma maneira que ele foi conduzido para ser tentado, ele foi conduzido para jejuar. Porque é muito fraco a gente pensar que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para uma coisa e não para outra, correto? Mas vamos focar aqui na parte: como que nós sabemos que Jesus jejuou? Como que nós sabemos que os discípulos de João jejuavam? Como que nós sabemos que os apóstolos, após Jesus se ascender aos céus, também jejuaram? É contraditório dizer que a gente não pode falar, mas Jesus mesmo deu o exemplo que nós podemos falar. Ele inspirou a que nós jejuássemos. Eu já praticava o jejum na minha vida de maneira, não diria constante, mas periódica. Eu sempre pratiquei o jejum. Meu pai e minha mãe sempre nos chamaram, eles e minha irmã, nossa família, para jejuar. Então eu sempre praticava ali o jejum, e eu particularmente também praticava. Hoje eu pratico muito mais. Por quê? Porque pessoas me inspiraram a fazer essa prática do jejum. Principalmente quando eu li esse livro aqui, A Cultura do Jejum, presente da minha esposa no dia do meu aniversário. Eu demorei um pouco para ler, para começar a ler, mas depois que eu li, isso foi um despertamento para mim, porque o jejum tem uma importância significativa, tanto na nossa vida com Deus, na nossa intimidade com Deus. É uma disciplina espiritual também que tem ali o seu cargo profético para os dias do fim, e é muito importante que a gente entenda que é necessário jejuar. Mas se ninguém contar para ninguém que jejua, como que as pessoas que vão vir vão aprender sobre o jejum? Eu já tive muita dificuldade
para aprender sobre jejum, entender coisas que eu precisava entender sobre o jejum. Meu pai e minha mãe, eles nos orientavam sim, mas depois, agora que eu casei, eu fui buscar mais profundamente entender sobre isso e Deus me chamou a uma vida constante nessa disciplina do jejum, tanto eu quanto a minha esposa. E a gente tem inspirado pessoas através das nossas experiências com o jejum, porque nós temos vivido experiências magníficas com o Senhor através de uma vida de jejum e oração. Que, aliás, se você jejua sem orar, está um pouco errado, sim. Algumas literaturas dizem uma frase que eu amo. O jejum é irmão gêmeo da oração, oração, irmã gêmea do jejum. Eles caminham sempre juntos. Então, nós precisamos muitas vezes compartilhar sobre isso. Mas nós não podemos, e é isso que esses versículos estão nos advertindo. A diferença de falar que você jejua e há uma diferença de falar que você jejua para que você seja exaltado e que pareça aos homens que você exalta. O que difere aqui essas duas ideias é o quê? É o direcionamento do seu coração. Você não pode, aí sim é a parte errada. Vou começar a jejuar, vou falar para todo mundo que eu estou jejuando, postar na rede social que eu estou jejuando para que eu receba a glória, para que eu receba a honra, para que eu seja reconhecido como homem de Deus que jejua, e não é assim que funciona. Quando Jesus adverte sobre isso, ele não está dizendo que você não pode contar para ninguém, tem que manter em um sigilo secreto para o mundo que você pratica o jejum. Não, ele está te dizendo assim, cuidado, muito cuidado para onde o seu coração vai se direcionar na hora de você jejuar. Os hipócritas, eles desfalecem o rosto, eles ficam tristes, amargurados e andam por aí igual no momento da oração. Jesus disse que eles oravam nas esquinas para todo mundo ver. E isso não adianta. Na verdade, você pode praticar o seu jejum e as pessoas podem saber que você jejua, mas é claro, com atenção, não precisa falar para todo mundo, estou jejuando. Não precisa. Mas após o seu jejum, você pode sim entregar um testemunho no jejum que você teve. Se caso alguém pergunte, você está jejuando? Que aconteceu comigo, inclusive, essa semana. Você está jejuando, você vai mentir e falar que não? Está pecando, gente. Está errado. Sim, estou. Ponto. O seu coração tem que estar direcionado a não receber a honra, a não receber a glória por esse jejum. Porque senão você já recebeu o seu galardão e aí está tudo certo. A Bíblia diz assim, em Mateus capítulo 5, um pouquinho antes de Jesus dar essa advertência, ele diz, deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Naquela época, na época de Jesus, a Bíblia diz que algumas pessoas, algumas mulheres que faziam ali o bem, a obra social, elas eram reconhecidas por isso. Mas como que elas seriam reconhecidas por isso se ninguém soubesse que elas faziam aquilo? Como que ela seria reconhecida por isso? Não tem jeito. E hoje em dia é a mesma coisa. Eu te inspiro a inspirar pessoas através dos seus testemunhos, através da sua vida constante de jejum e oração, a inspirar outras pessoas. Muitas vezes você precisa falar, muitas vezes você precisa ensinar. Jesus me trouxe para um lugar onde todas as pessoas desse lugar não entendem sobre o jejum, não entendem o que é a prática do jejum de maneira correta, não entendem como praticar, o que fazer, e por isso o Senhor me inspirou a fazer um seminário acerca disso, que eu vou disponibilizar ao Corpo de Cristo muito em breve. Já estou em processo de estudo e escrita. Aqui tem o livro que eu já tinha lido, A Cultura do Jejum. Esse aqui eu vou começar a ler. Dá esse aqui, amor. Esse aqui eu também peguei para ler. Esse aqui também é sobre o jejum. Dá esse aqui para mim. Esse aqui também é sobre o jejum, que eu estou estudando e me aprofundando para ler. Esse aqui é o que eu estou lendo atualmente. O Vinho Novo é melhor. E em breve chegará mais um outro livro, que é do Mahef Shabda, O Poder Secreto do Jejum e Oração, que eu tive grandes indicações desse livro para poder crescer. E assim eu vou falar mais aqui no canal sobre isso, mas eu precisava que você entenda que as pessoas têm que saber que você pratica. É necessário que você inspire pessoas e leve pessoas a essa prática,
para que elas entendam que não é para a sua glória, não é para o seu louvor. Então ora, Senhor, para que seu coração esteja direcionado para o lado certo, não para receber nenhuma glória e honra do homem, mas para que o nome dele seja glorificado através daquilo que você faz, daquilo que você pratica, e que você possa ensinar de maneira correta, de maneira concisa, o que é o jejum, o que é a oração e essa prática. Em breve, vou disponibilizar ao corpo de Cristo esse seminário, que creio que vai abençoar muita gente, assim como tem abençoado eu, minha esposa, a minha casa, em experiências magníficas com o Senhor Jesus. Por enquanto é isso. Espero que vocês tenham entendido. Caso você não tenha entendido, deixa aqui no comentário a sua pergunta ou lá no meu Instagram, que vai estar aí embaixo também, para que a gente possa conversar. Estou aqui para te ajudar segundo aquilo que o Senhor tem me ensinado, e eu tenho buscado aprender na palavra dele, na literatura cristã, e tem sido um aprendizado rico, que creio que será e um aprendizado rico para a Igreja de Cristo também, para um despertamento de uma vida em jejum, e para tirar esses paradigmas, alguns mitos que algumas pessoas colocaram acerca dessa prática. Um delas, acabei de quebrar hoje. Não é necessário você esconder as 7 chaves que você jejua. É necessário você direcionar o seu coração para o lugar certo e fazer isso para a glória de Deus. Se você entender que você não consegue, não faça. Não faça, para que você não faça a coisa errada, não seja direcionado ao lado errado. E assim não peque, não perda o seu galardão. Mas se você entender que seu coração está direcionado para o lado certo, hoje eu te inspiro. Ajude pessoas, inspire pessoas e leve pessoas a essa prática. Assim como eu fui levado por pessoas como meu pai, a minha mãe. Luciano Subirá foi um pastor muito responsável por esse meu despertamento, agora depois de casado, para uma vida de jejum e para um ensino sobre isso. E eu creio que através da minha vida, alcançando outras vidas também serão alcançadas para a glória de Deus. Deus te abençoe e até a próxima.